Queridas irmãs, queridos irmãos, jovens, nossos votos de muita paz. O presidente da República dos Estados Unidos da América, o Sr. George W. Bush, atendendo às exigências da ciência contemporânea e dos cientistas da América e da Europa, declarou que a década 1990-2000 foi dedicada ao cérebro. O cérebro humano foi decodificado naquele decênio com uma habilidade e com uma segurança como nunca em toda a história da medicina havia sido realizado. Naqueles 10 anos que já se vão distanciando de nós, foi possível aos neuropsiquiatras, aos neurologistas e aos demais cientistas do cérebro penetrar na argamassa dos neurônios cerebrais para poder entender a vida intelectual, para poder compreender a vida motora, para poder decodificar e decifrar o ser humano. No entanto, essas experiências tiveram alguns momentos de apogeu. E um desses momentos foi quase que há 100 anos, quando na década 1880, 1890, um grupo de investigadores na França tentou entender na Universidade de Paris o mecanismo da nossa mente. Por que determinados distúrbios emocionais produzem doenças fisiológicas? Por que determinadas enfermidades levam-nos do organismo físico a transtornos comportamentais? E foi Jean-Martin Charcot, o pai da anatomofisiologia, que iniciou um período de largas investigações. Naquela oportunidade, outros cientistas vinculados à fisiologia tentaram penetrar como era o mecanismo da inteligência. Seria o mecanismo da inteligência algo de natureza metafísica ou seria resultado de elaborações dos neurônios cerebrais? E destacou-se entre esses investigadores o fisiologista francês Alfred Binet. Binet perguntava-se por que os animais, tendo cérebro e possuindo aparelho fônico, não conseguem falar. Emitem sons, mas também não conseguem raciocinar. E dedicou-se a investigar como eram os padrões de inteligência. As criaturas humanas, tecnicamente, aqueles que não temos deficiências nem anomalias mentais, somos todos indivíduos inteligentes. Nada obstante, cada um de nós encontra-se num patamar de inteligência. E isso interessou muito Alfred Binet. Durante muitos anos, ele esteve tentando interpretar essa fenomenologia de natureza intelectiva e não conseguiu. No começo do século XX, associou-se-lhe outro fisiologista, o Dr. Roberto Simon, que também se interessava pela própria programática da mente da criatura humana. Lentamente, os dois elaboraram um teste que passaria à posteridade com o nome de teste de inteligência da escala Binet e Simon, através do qual se podia medir a capacidade intelectiva das criaturas humanas. Os testes de Binet e Simon são uma série de interrogações que avaliam a nossa cultura, a nossa habilidade mental, a nossa rapidez de discernimento, a nossa capacidade retentiva de memória. E através de um simples cálculo de aritmética, se pode saber qual é o índice, o quociente intelectual. Esse quociente intelectual entraria na história do século XX através de uma colocação de uma sigla QI. E nós passamos a ser medidos através dos QIs. Curiosamente, tornou-se tão importante poder medir a inteligência da criatura humana que durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América, a fim de mandar os seus soldados para o front, submeteu-os em número de 4 milhões aos testes de inteligência, para poder avaliar a covardia, a coragem, a precipitação, o medo, o espírito de combate, os interesses pela pátria. E durante os anos que sucederam, nós nos tornamos escravos do QI. Qualquer uma coisa
logo de imediato se dizia, é portador de um excelente QI, de um baixo QI. E nós passamos a ser vistos como idiotas normais, geniais, superdotados e etc. O QI tornou-se tão importante que algumas universidades do mundo, como Cambridge, Harvard, Londres, Oxford, passaram a eleger os seus alunos através do QI, pelo historial trazido desde o currículo fundamental, mesmo anterior, do jardim de infância, até o momento de adentrar-se na universidade. Padronizados através dos QIs, nós éramos criaturas medidas e compensadas. Mas à medida que a psicologia avançou do século XX, constatou-se que a criatura humana não é apenas o seu QI. É importante ser dotado de uma boa inteligência, ser possuidor de uma excelente memória. Mas isso não é fundamental para a felicidade, porque se pôde constatar também que muitos indivíduos de elevado QI não se tornaram grandes industriais, grandes executivos. Percebeu-se que um grande número de indivíduos geniais era também esse número constituído de pessoas especiais. Eram pessoas introspectivas, pessoas que tinham um difícil relacionamento com as criaturas, eram indivíduos isolacionistas, por um princípio básico. Eles não eram compreendidos. Seu nível mental era tão avançado que toda vez que faziam colocações, não encontravam na classe média da inteligência parcerias para os grandes diálogos e tornavam-se misantropos. Também se constatou que esses indivíduos dotados de uma grande inteligência nem sempre eram hábeis administradores. E não eram hábeis administradores porque eram portadores de uma grande deficiência de relacionamento interpessoal. Graças a isso, quando foram levantadas as listas Forbes dos homens mais ricos do mundo, verificou-se que nessas listas não estavam aqueles portadores de elevados QIs. Claro que havia alguns, mas a grande maioria eram de pessoas relativamente simples, que triunfaram nos negócios, que conseguiam cativar. E esses indivíduos tornaram-se novos patamares para um avanço da evolução psicológica. Foi quando um grupo de psicólogos americanos e de psicólogos europeus resolveu estudar mais profundamente o cérebro. Eles já haviam decodificado as chamadas células superpiramidais, aquelas encarregadas da inteligência. Mas também eles perceberam que o cérebro era portador de áreas ainda não penetradas. E entre essas áreas não penetradas estava a emoção. Durante muito tempo se acreditou que a emoção era resultado do sentimento cardíaco. Razão pela qual toda vez que nós fazemos uma declaração de amor, sempre agimos com todo o meu coração. E colocamos a mão no peito. A ciência percebeu que o coração, é claro, é uma bomba ejetora de sangue. E aquela sensação que nós experimentamos quando amamos não é exatamente resultado da nossa afetividade. É um fenômeno emocional vasoconstritor. Porque também quando temos ódio, quando temos ciúme, quando temos medo, quando temos insegurança, essa mesma sensação cardíaca das artérias que se contraem e dificultam a emissão do sangue, dando-nos a sensação que confundíamos como sendo uma sensação de amor. Então, vários psicólogos decodificaram uma área no cérebro que eles denominaram como encarregadas essa área e as suas adjacências da emoção da criatura humana. E por volta de 1992, o psicólogo americano Daniel Goleman apresentou uma obra surpreendente, à qual ele deu o nome de inteligência emocional, estabelecendo que nós também temos uma inteligência emocional, não apenas uma inteligência intelectual. Um pouco antes, um grande psicólogo americano também, William McDougall, havia estabelecido que da nossa inteligência intelectual, nós temos vários aspectos que nos colocam diferentes uns dos outros. O indivíduo, por exemplo, que tem a capacidade para ciências exatas,
as matemáticas, muitas vezes não tem nenhuma inteligência artística. O indivíduo que tem uma grande inteligência plástica e que se dedica às artes, é provável que não tenha nenhuma inteligência para a física, para a química. Então existem inteligências intelectivas, tantas quantas as tendências emocionais da criatura humana. Isso veio servir para que Daniel Goleman estabelecesse que, se é importante a educação da nossa inteligência, é também muito importante a educação da nossa emoção. Temos uma necessidade imensa de alargar o nosso horizonte emocional para os relacionamentos humanos. As pessoas que têm facilidade de correspondência afetiva progridem muito mais do que os introspectivos que se aplicam ao estudo e à investigação e raramente têm oportunidade de servir à comunidade. A obra de Daniel Goleman abalou os alicerces da psicologia e veio contribuir metodologicamente para uma nova pedagogia do ensino. Criar a mentalidade emocional desde a concepção, atender o período perinatal, depois o pós-natal e acompanhar a criança, o adolescente, o adulto, o homem e a mulher dentro de padrões emocionais. Não apenas dessa emoção de amar ou desamar, de confiar ou de duvidar, mas da estrutura da personalidade. Então passamos a viver aqueles dias da inteligência emocional. E Daniel Goleman tornou-se o guru de uma nova era. Mas era a década do cérebro. E nessa oportunidade, por volta de 1995, um grupo de neuropsiquiatras na Universidade de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, continuou estudando o cérebro e realizando pesquisas graças à emissão de substâncias subatômicas. E certo dia, um neuropsiquiatra, o Dr. Michael Persinger, havendo colocado um paciente diante de uma máquina de eletroencefalograma, fazendo-lhe a topografia do cérebro, com emissão de pósitrons e medindo as reações, teve um choque. Porque ele percebeu que o cérebro humano emitia uma certa tonalidade de luz. O Dr. Michael Persinger, diante dessa descoberta no visor, ficou fascinado. Como podia um órgão fisiológico apresentar-se com essa emanação de luz? Talvez fosse uma reação dos pósitrons. Ele resolveu levar essa descoberta a um outro grande neuropsiquiatra, o Dr. Virayanur Ramachandran. O Dr. Ramachandran estava interessado em decodificar o cérebro humano. Como pode essa massa amorfa, com as suas oscilações e circunvoluções, separada pelo centro caloso, ser portadora de faculdades tão perturbadoras, quais aquelas que defluem da inteligência? Como pode, por exemplo, um lobo temporal realizar tantas funções através de reações eletroquímicas, permitindo que nós tenhamos a capacidade de entender o universo macro e o universo microscópico? O Dr. Ramachandran foi observar as experiências do seu colega e, casualmente, ele teve uma exclamação: Deus meu! E o cérebro do paciente iluminou-se mais. Ele teve um choque. Ao enunciar o nome de Deus, algo foi assimilado pelo paciente e foi decodificado como uma emissão de luz. Ele repetiu o nome de Deus, de origem indiana. Deus na Índia tem aproximadamente 1000 nomes. Ele passou a enunciar as variações deíficas. E toda vez que pronunciava o nome de Deus, o cérebro emitia uma onda mais forte de luz. Ele resolveu enunciar outros substantivos, nomes de pessoas importantes como Gandhi, Maomé, Buda, e não havia qualquer reação cerebral. Ele repetiu a experiência inúmeras vezes e chegou à conclusão que nós temos em nosso cérebro a presença de Deus.
equivale dizer que nós somos realmente criaturas, que descendemos de uma criação e que existe em nós a presença divina. Como já falava Sócrates, como asseverava Platão, o Logos, o Deus interno, mais tarde decodificado como Cristo interno, que nós devemos buscar para podermos iluminar-nos. O Dr. Ramachandran continuou as experiências. Na Inglaterra, na cidade de Oxford, uma jovem física quântica publicou um livro. A obra chama-se O Ser Quântico e tornou-se um best-seller internacional. A doutora Dana Zohar é americana, nascida na cidade de Boston. Ela fez filosofia, depois ela fez física quântica e tornou-se uma personagem respeitável na área da física. Basta dizer que ela foi ensinar em uma das 10 maiores universidades do mundo. Depois que ela publicou o seu livro a pedido de uma grande editora inglesa, e o resultado foi excepcional, foi contratada para escrever um outro livro sobre física, com um caráter popular, para aqueles que, à minha semelhança, não entendem da ciência física. Desse ínterim, estava ela preparando o esboço do seu livro, quando seu marido, psicólogo, resolveu fazer uma viagem ao Nepal, levando-a e levando as 2 filhas. O Nepal, naquela década de 90, ainda era um país muito visitado pelos americanos. Esse teto do mundo de vida budista fascina a cultura ocidental. E a doutora Dana Zohar, marido e filhas, demandaram o Nepal. Ali, em uma vida relativamente monótona, repetitiva, budista, ela começou a experimentar uma depressão. Passou o mês de férias, as crianças adoraram, e retornou a família a Oxford. A partir de então, a doutora Zohar não foi mais a mesma. Ela começou a experimentar episódios de insônia, de ansiedade, de inquietação. Passou a perder a capacidade de ministrar aulas. E para poder escamotear aquele conflito que ela não sabia como se originara, quando a família estava dormindo, ela levantava-se e ficava na sala escutando música de Bela Bartók. É uma música muito especial, principalmente de piano. Ali então ela passava as horas de entretenimento, mas perdia o sono. No dia seguinte, estava dopada de sono e a sua qualidade de ensino começou a cair. Para poder fugir a essa realidade, ela começou a usar bebidas alcoólicas. E é claro que o seu estado piorou grandemente. Quando ela percebeu que estava com depressão profunda, ela resolveu suicidar-se. E ao preparar-se para o suicídio, ela teve uma ideia perturbadora que foi abençoada. Lembrou-se da própria mãe. Ela havia nascido no lar profundamente desajustado. Seu pai era polonês e sua mãe era uma professora inglesa que morava em Boston e ensinava na universidade. Mas sua mãe era depressiva. E do ponto de vista psiquiátrico, quem descende de um depressivo tem 30% de probabilidades de ser depressivo também. Se ambos os genitores forem depressivos, essa estatística sobe para 70%. Porque a depressão tem também as suas raias hereditárias. E a sua mãe era uma pessoa profundamente pessimista, depressiva, seu pai alcoólatra, em um casamento perturbador e agressivo. Quando a menina completou 7 anos, os pais divorciaram-se. Um desses divórcios litigiosos. E a mãe jamais amou a menina, porque via nela a continuação do seu marido sempre bêbado. A menina fazia de tudo para conquistar a mãe. E quando ela agia corretamente, a mãe chamava Danar. Quando ela agia equivocadamente, a mãe chamava pelo sobrenome do pai, para poder humilhá-la. A menina ficou profundamente marcada. Quando ela completou 12 anos, a mãe teve um surto depressivo bipolar e suicidou-se. Ela então revoltou-se contra Deus, porque ela residia em Massachusetts. É uma área dos Estados Unidos chamada Cinturão Bíblico. Ali o fundamentalismo protestante
é cruel e perverso. E era obrigada a acreditar em Deus. Mas esse Deus antropomórfico, esse Deus impiedoso, esse Deus feito à imagem do homem, que desprezava o homem feito à imagem de Deus. Ela perguntou-se, por que eu? Porque eu nasci no lar tão infeliz. Qual a razão de eu não ter ninguém no mundo? Nem mãe, suicida, nem pai, alcoólatra, que nos abandonou e nunca me procurou. Então adotou uma atitude profundamente materialista e uma atitude de raiva da humanidade. Foi estudar filosofia para poder entender esses meandros do pensamento. E depois foi estudar física quântica. Casou-se com um psicólogo e triunfou na sua carreira. Agora ela estava à borda do poço. Do que adiantava aquela vida? Havia recebido uma fortuna pelos direitos autorais do livro que havia publicado. Os seus editores pressionavam-na, porque pagaram-lhe antecipadamente 20% dos direitos autorais. E ela não tinha como escrever a obra, não lhe chegava qualquer inspiração. O suicídio era a solução. Quando ela se preparava para o suicídio, ela lembrou-se das duas filhas. E recordou-se que estava diante da mesma tragédia que havia cometido. Ela odiou a mãe, porque a mãe covardemente fugiu e deixou-a na orfandade. Era o que ela ia fazer com as filhas. As filhas iriam odiá-la perpetuamente. Afinal, que culpa tinham as filhas se ela estava neurótica? Tratando-se de uma pessoa culta, não podia desconhecer as modernas psicoterapias. Ela teve um choque, saiu do trauma. No dia seguinte procurou um amigo psicoterapeuta e submeteu-se a um tratamento químico, porque os neurônios cerebrais não estavam produzindo a serotonina, a noradrenalina, que são os neuropeptídeos encarregados do bom humor. Nós não amamos com o coração, nós amamos com noradrenalina e com serotonina. No futuro vamos dizer, mas eu te amo com todas as minhas serotoninas. O seu psiquiatra receitou-lhe as substâncias químicas próprias e ela se refez. E refez-se exatamente na hora em que, em Los Angeles, o Dr. Ramachandran havia encontrado no cérebro um ponto que Michael Persinger denominava ponto de luz e que ele passou a chamar o ponto de Deus. Ela interessou. Como seria esse ponto de Deus do ponto de vista da física? Fez uma viagem aos Estados Unidos e ficou durante uma temporada na Universidade de Los Angeles. Acompanhou todas as experiências de topografia cerebral com emissão de pósitrons e constatou que esse ponto de Deus era uma outra forma de inteligência. Ela então detectou que essa era uma inteligência espiritual. A criatura humana não é apenas o seu cérebro. O cérebro é algo mais do que essa câmara de elaboração. É uma câmara acústica de reprodução da vida paranormal. Ao verificar com exatidão a realidade desse fenômeno físico de natureza psíquica, a doutora Dana Zohar proclamou que nós temos 3 diferentes inteligências. A inteligência intelectual, com um panorama muito vasto de apresentações, a inteligência emocional, mas que nós somos uma inteligência espiritual. E proclamou que a criatura humana é um ser espiritual revestido de matéria. Que se pode provar hoje à luz da física quântica e à luz da neuropsiquiatria que o espírito é uma realidade tangível, que tem peso, que tem medida, que tem emoções, e que se encontra encapsulado na matéria, como o indivíduo para descer à intimidade das águas usavam no passado um escafandro, dentro do qual tinha mobilidade relativa. E ao chegar à superfície e tirar aquela roupagem pesada, ele adquiria uma mobilidade total, porque estava agora em um outro plano. Fascinada por essa descoberta, a doutora Dana Zohar estabeleceu a necessidade de realizarmos a nossa educação espiritual e propôs que, na condição de espíritos eternos que somos,
Deveremos, acima de tudo, desenvolver essas habilidades que estão dormentes dentro de nós, exigindo as condições hábeis para que essa glande desenvolva-se e a vida que dorme na intimidade do ser desabroche. Propôs a meditação. Ela recorreu ao budismo, por ser muito mais divulgado no mundo, principalmente no mundo europeu e asiático, do que o espiritismo. E ao propor as regras da viagem interior, a doutora Dana Zohar estabeleceu que a pessoa deve ser medida pelo seu nível espiritual. Passou a escrever uma obra que é fantástica, e se chama Memória Espiritual, a fazer seminários e viagens para despertar a consciência espiritual da humanidade. Ela esteve no Brasil há quase 3 anos e veio fazer um seminário para executivos em Porto Alegre. E um repórter da revista especializada Exame perguntou-lhe o que tinha a ver um executivo com a inteligência espiritual, ao que ela redarguiu: ele é um executivo, mas acima de tudo um espírito. É necessário que nas suas atividades ele recorde-se da sua realidade transpessoal e não seja apenas uma máquina de produção. Porque na condição de uma máquina de produção ele vai ter estresse, ele vai ter cansaço, ele vai ter também emoções. E se essas emoções não forem canalizadas para uma vida saudável, do que adianta ser um grande executivo neurótico? Ser uma pessoa que ganha muito dinheiro e depois vai gastar todo o dinheiro com psiquiatras para voltar ao normal. É necessário, acima de tudo, que ele desenvolva a sua inteligência espiritual para poder estar muito bem com a sua inteligência emocional e saber aplicar perfeitamente a inteligência intelectiva. A entrevista com a doutora Dana Zohar foi meu primeiro contato com ela, através de uma revista num avião, casualmente, entre aspas, o que me levou a buscar um contato mais profundo com essa extraordinária investigadora. Na atualidade, a doutora Dana Zohar, além de ser extraordinária física quântica, é hoje um porta-voz do espiritualismo internacional. Como cientista que veio do materialismo, ela demonstra, através de aparelhos que não pensam, mas que refletem as atitudes do pensamento, que nós somos o ser eminentemente espiritual. E deparamos-nos com o insigne Allan Kardec, cujo bicentenário de nascimento estamos celebrando no corrente ano, já que é nascida 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. Ele estará sendo homenageado pela comunidade internacional entre os dias 2 e 5 de outubro, em Paris, no 4º Congresso Mundial de Espiritismo. Allan Kardec, ao apresentar a doutrina espírita, estabeleceu fundamentalmente: é uma ciência, mas não é uma ciência convencional, isto é, acadêmica. Porque a ciência acadêmica tem os seus paradigmas, tem a sua metodologia de pesquisa. Toda vez que nós colocarmos determinadas porções de oxigênio ao lado de hidrogênio, nós teremos água. Toda vez que realizarmos uma experiência física ou química ou biológica, o resultado tem que repetir o dado anterior. O Espiritismo é uma ciência cuja metodologia é a observação, porque lida não com substâncias amorfas e paradas, mas com seres que pensam, que são independentes, que têm vontade, que têm inteligência e, acima de tudo, paixões. Não se pode evocar aqui um espírito, ele vir e atender às nossas questiúnculas, porque ele não é obrigado a isso. Se alguém, por exemplo, telefonar a Salvador para falar comigo, certamente não me vai encontrar agora, porque eu não me encontro lá. Assim também nós não podemos evocar os espíritos para submetê-los ao nosso escalpelo de uma investigação em uma academia. É uma ciência de observação, porque os fatos, catalogados em toda parte, dão-nos uma qualidade e um percentual, afirmam a realidade da nossa pesquisa. Mas Allan Kardec foi mais adiante, de uma maneira audaciosa. O Espiritismo é a doutrina que segue a ciência e que não para onde ela termina. Em palavras textuais, o Espiritismo marcha ao lado da ciência.
Tudo aquilo que a ciência constatar, o Espiritismo recebe. Mas não se detém onde a ciência para. Vai além, porque a ciência estuda efeitos e o Espiritismo remonta a causas. Ao falar a respeito da contribuição da ciência, o Espiritismo antecipou 100 anos as provas acadêmicas da imortalidade da alma, em que se estrutura toda a doutrina espírita. Porque na década de 1965-75 surgiu a psicologia transpessoal. E a psicologia transpessoal é resultado de uma longa viagem do pensamento psicológico, desde o unicismo do século XIX até o pluralismo do século XX, chegando à conclusão de que as grandes teses do materialismo não suportam ao escalpelo da investigação, quando nas regressões de memória os psicólogos detiveram ou detectaram que muitos problemas de hoje têm causas em outras existências. Quando eles perceberam nas psicopatologias que não apenas aquelas degenerativas, orgânicas ou emocionais, existem também as de natureza espiritual, as obsessões. Quando eles detectaram que há um mundo tangível entre o túmulo e o berço, que a vida não começa na concepção, nem termina na anóxia cerebral. A vida é estuante. Quer estejamos no corpo, quer estejamos fora dele, estamos na vida. Ao surgir a psicologia transpessoal, com uma elite de psicólogos internacionais, veio a prova de laboratório do que afirmava a ciência espírita, de que nós somos um espírito que estamos no corpo. Modificando a velha frase, meu espírito, como se o espírito pertencesse ao corpo. Agora não, eu espírito do meu corpo. O corpo pertence ao espírito, mas o espírito vive sem o corpo, e este não vive sem aquele. Vem agora a física quântica, mais ou menos no mesmo período da psicologia transpessoal, através de grandes pesquisadores, e chegando ao campo da energia, a física diz tudo que existe é energia. A matéria é uma energia congelada, dizia Einstein. André Luiz afirmava que a matéria é a energia que se solidifica. Einstein demonstrava que nós vivemos no mundo de energia. A energia que se condensa, matéria, que se dissocia, energia. É o caso do fóton. Ele se apresenta ora como onda, ora como partícula. Então o espírito ora é vibração no corpo, ora é realidade fora do corpo. Veio uma contribuição excessivamente valiosa dentro da física quântica, através de investigadores absolutamente distantes de qualquer vocação religiosa. E agora, através de experiências com eletroencefalógrafo, com as pesquisas de topografia cerebral, para identificar todas as áreas do cérebro, confirmar que em realidade somos espíritos. A doutrina espírita tem agora na sua mão um imenso patrimônio de provas, que já não necessitam exclusivamente da mediunidade. A mediunidade foi o portal para revelar a vida fora do túmulo. Mas agora, os aparelhos que medem o indivíduo demonstram-lhe a realidade transpessoal, extrafísica. E ao fazê-lo, esses investigadores são unânimes em algumas conclusões. Se a vida é de natureza eterna, se ela pré-existe ao berço, e se ela sobrevive ao túmulo, é necessário uma filosofia existencial. Se eu vou viver amanhã, é claro que eu tenho as minhas propostas para poder, como estarei amanhã? De que maneira irei viver? Terei a minha previdência. Nós temos a previdência para a velhice, para a saúde, para o trabalho, para as nossas férias, para a nossa vida em geral. Porque deu a previdência para o espírito. É óbvio que eu desejo ser feliz amanhã, mesmo estando feliz agora. Pretendo que essa felicidade se expanda. E para tanto eu deverei adotar uma filosofia. Para que essa filosofia seja básica, é necessário que ela me explique quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, por que estou aqui. É a filosofia espírita
que, fundamentada na reencarnação, aborda a problemática da criatura humana e explica que a nossa existência não é uma viagem ao país da fantasia. Ela tem uma finalidade adrede estabelecida. Não estamos na Terra para comer, dormir e gozar, conforme a tradição dos suínos, que comem, dormem e procriam. Esse é um fenômeno biológico para a perpetuação da espécie através do prazer sensorial. Mas desde que nós pensamos, estamos na Terra para atingir uma meta, que é a plenitude. Essa plenitude é o estado de paz interior, de desenvolvimento intelecto-moral e de realização pessoal. Todos nós temos como meta uma realização pessoal. Desejamos atingir determinados patamares, mesmo aqueles que não têm ideais. Um toxicômano, ele tem um patamar. Viver anestesiado é um patamar. Fruir do prazer. O esteta, o artista, o intelectual. Cada um de nós tem a sua meta, o seu nível, a sua ambição, que persegue aqueles que já pensamos um pouco além dos instintos primários. Procriar, comer e dormir. Esses que já saímos desses instintos sensoriais, estabelecemos metas de felicidade, não mais de prazer. Porque ainda confundimos muito prazer com felicidade. Para muita gente hoje, a felicidade é abarrotar o estômago logo depois do meio-dia, dar uma boa cochilada, uma boa cerveja e acordar de mau humor. Então é o prazer. A felicidade é algo que está acima disso. Ela dá prazer, mas ela não é prazer. A felicidade é emocional. Nós podemos experimentá-la durante uma prece, durante uma carícia infantil, olhando uma paisagem, lendo um bom livro, escutando uma boa música. Esteticamente temos o prazer, porque é sensorial, mas profundamente temos a felicidade, que nos planifica. Nós relaxamos. Pode haver nada melhor do que recordar-se de um momento de amor, feito de ternura. Não pode haver nada mais belo do que sentir-se um perfume e recordar-se da hora em que aquele perfume, por primeira vez, atingiu a nossa glândula pituitária. Vermos uma paisagem e associarmos, até mesmo anelarmos por alguma coisa e na imaginação começarmos a construir e nos surpreendemos sorrindo. Quantas vezes eu próprio estou sorrindo, de que está rindo? De nada. Mas como de nada? Estou pensando. Quando você pensa sorrir, claro, pensar é uma forma de viver. Então, ao pensar, eu crio o clichê de natureza mental, a ideoplastia, e antecipo aquilo que eu considero a felicidade. Então, essa filosofia leva-nos a uma programática em prol da felicidade. E qual era essa programática? Allan Kardec definiu-a. É a do cristianismo, porque a moral cristã é a mais excelente dentre todas, jamais apresentada na historiografia da humanidade. Jesus é o protótipo, é o modelo que Deus nos ofereceu para servir-nos de guia. É o ser espiritual mais transcendente da história da humanidade. Então ele nos ofereceu a fórmula. Qual será essa fórmula? Amar. É uma coisa tão simples. E como aplicar a fórmula do amar? Não fazendo a outrem o que não desejar que outrem me faça. É uma solução tão fácil. Pessoas me dizem, mas é tão complicado esse negócio de espiritismo. Tem um palavrório que eu não entendo, eu digo, deixe tudo para lá. E ame. Mas eu tenho dificuldade. Então tem que pegar o palavrório todo para poder entender. E conto-lhes que 100 anos antes de Jesus, havia um profeta em Israel de nome Shammai. Shammai era um verdadeiro mestre, era um rabino. Certo dia um jovem foi até ele e disse-lhe, mestre, eu desejo que tu me ensines toda a Bíblia, durante o tempo em que eu possa ficar de pé, num só pé. Naquele tempo os jovens já eram apressados, imagine hoje. Shammai olhou para ele e disse, é impossível. A Bíblia são muitos livros. Eu jamais poderia sintetizá-la de tal forma que pudesses manter-se de pé num só pé. O jovem disse, então não me interessa. E o abandonou. Havia um outro profeta, de nome Hilel. O jovem foi até Hilel e apresentou-lhe a mesma interrogação. Você me poderia ensinar toda a Bíblia durante o tempo em que eu posso ficar de pé num só pé? Hilel disse, pois não, tome a postura. Ele fez o número 4 e Hilel lhe disse, ama. E calou-se.
Ele parou um pouco e perguntou: e que mais? Que mais? Nada. Mas então você quer me dizer que a Bíblia inteira é somente ama? Ele disse: não. Esse é o fundamento. A Bíblia é uma explicação disso. Para quem já ama, não precisa da Bíblia. Mas para quem não ama, precisa de toda a Bíblia para poder amar. Então é necessário que nós desenvolvamos o amor. E fascinantemente o amor deixou de ser uma colocação teológica. Antes nós tínhamos duas vertentes para o amor. O amor na religião e o amor na união dos sexos. Hoje, quando dizemos assim, vamos fazer amor, isto é, vamos ter uma coabitação sexual, que aliás é uma coisa absurda, porque o jovem vem, fica e vai e não tem nada de amor. Quando ele lembra da palavra, ele já foi. Então, o que é o amor? Não se faz amor. Amor desenvolve-se no cerne da alma. Faz-se sexo. Os animais também praticam sexo e não amam. Para o sexo não é necessário o amor, é um impulso da genitália, graças aos hormônios de natureza sexual. Mas para que a função do sexo seja planificadora, necessita do amor. É o amor que lhe dará a plenitude, não apenas o gozo. Porque o gozo produz cansaço, mal-estar e novo desejo. A plenitude produz carinho e gratidão. Não sei se os senhores já observaram o que o cinema americano fez conosco. Além das outras misérias, fez também esta. Quando o indivíduo vai ter uma coabitação, ele logo toma um uísque para ter coragem. E quando acaba, fuma um cigarro para relaxar. Porque deve ser uma coisa tão desagradável que ele tem que ter estímulo e tem que se libertar. E depois, um dá as costas ao outro, como que diz: chega, deixe-me em paz. E por isso os relacionamentos são todos frustrantes, porque são todos eróticos, destituídos de sentimento. O sentimento do amor é profundo. A comunhão sexual é o clímax de uma viagem que foi muito bem trabalhada, para que não dê frustração a um, nem dê desencanto ao outro. O indivíduo só pensa em si no momento do sexo e esquece do parceiro. Por isso as uniões são sempre contraditórias. E todos aqueles que pretendem colaborar em ajustamento de casal, por favor, não se meta. Porque nunca pode imaginar os conflitos pessoais do relacionamento íntimo. Principalmente na mulher, que tem muitos conflitos. Que ainda tem a castração bíblica de que ela nasceu para servir ao homem. Então ela não tem direito de planificar-se, tem que ficar calada e achar tudo muito bem. A nova visão da criatura humana é uma visão igualitária, planificadora. Ela tem o direito de realizar-se ao lado do seu parceiro e de ser feliz com ele, de dizer-lhe o que lhe apraz e o que lhe desagrada. Não é um objeto descartável que depois do uso joga fora, ou que depois do uso ele dá-lhe as costas e não lhe pergunta como é que está passando. Nessa união planificadora, o amor sabe a técnica e sabe também agradecer. Não necessita do uísque antes, porque o uísque antes, como ele é vasodilatador, então o indivíduo perde a potência. E como o cigarro é relaxante, ele perde o encanto. Ele tem que ter o estímulo da afetividade para coroar-se na plenitude e logo depois agradecer. Ao invés de dar-lhe as costas, um parceiro ao outro, acariciar-lhe a cabeça, dar-lhe a mão, afagá-lo, como que diz: muito obrigado por você existir, para que prossiga a felicidade da coabitação. Porque senão foi algo muito brutal que passa e que deixa um resultado decepcionante. A doutrina espírita, então, advoga o amor, mesmo esse amor de plenitude, para a função biológica. Porque sem a função biológica não poderemos ser felizes espiritualmente. Uma pessoa com conflito, uma pessoa com uma frustração sexual, como pode ser uma pessoa feliz? Como pode falar a respeito do amor se nunca vivenciou? Será um teórico a mais. Então o Espiritismo vem apresentar este amor com uma vastidão imensa, terapêutica. Ame! Não tenha a preocupação de receber a resposta. Se por acaso você for beneficiado pela resposta, melhor. Mas se não for, alegre-se pela oportunidade de ser você quem ama. Porque o amor é um sentimento divino, é Deus em nós. E se nos exercitarmos a fazer que esse Deus emerja, tome conta e espraie-se, nós já seremos felizes no ato de amar. Notem que a primeira manifestação de alguém que ama é dar alguma coisa.
Eu me lembro que no passado se roubava flores no jardim público para levar para a namorada. Hoje não necessita, porque os jardins públicos não têm mais flores. Os indivíduos, então, procuram dar um cartão, um telefonema, qualquer uma coisa. Convida para ir ao shopping, para comer um horroroso cachorro-quente numa barraca. Mas convida. É uma forma de dizer eu te amo. Mas se outro, por acaso, não nos ama, nós não temos a obrigação de exigir-lhe que nos ame a nós. Há uma defecção no amor quando nós nos interessamos por alguém. Porque ainda a conquista do amor sexual. Como é que eu amo tanto a ele e ele não me ama? Porque você não é o tipo dele. Não há muito, uma moça me disse assim, Divaldo, eu estou atrás do homem ideal. Eu digo, e eu também estou procurando a mulher ideal. Porque eu percebi que era uma indireta. Mas eu não era o homem ideal, eu era o velhote ideal. Aí não dava mais a essa altura do campeonato. Então nós estamos procurando que o outro seja o que nós não conseguimos ser. Então a nossa afetividade é uma psicologia de fuga. Eu amo na pessoa a imagem do que eu não consigo, ela tem que corresponder. Daí, nas uniões, 2, 3 meses, 6 meses, eu me decepcionei. Claro, você construi uma imagem. Aquele rapaz gentil, agradável, de barba bem feita, ou de barba bem cuidada, não era exatamente o que você pensou. Você que criou dele a imagem que ele projetou. Ele não tem nenhuma obrigação de ser o que você imaginou. Quando mais tarde se uniram, passou o encanto, e ele acordou de manhã em jejum com aquela cara horrorosa, é claro que você teve um choque. Quando ele deixou de ser a pessoa que queria lhe conquistar, porque já conquistou, só que ele não soube lhe manter, você teve um choque. Onde estava aquele rapaz que falava cantando? Oh, querida. Agora assim, vem cá. Claro, está ali. A fantasia foi sua. Como também o rapaz. Mas eu me casei com uma mulher e agora estou com outra. Dizem-me muitos amigos, eu pergunto como outra. Divaldo, você precisa ver de manhã em jejum. Eu digo, o que você queria que ela fizesse de manhã em jejum? Ainda não teve tempo de pintar. Faça o seguinte, combine com ela. Ela acorda meia hora antes, se ajeita e depois lhe acorda. Quando você olhar, está aquela bonequinha sorrindo. Rita Hayworth, que foi o símbolo sexual de uma vintena de anos, dos anos 40, 60. Ela fez um filme que a imortalizou. Gilda. Eu sei que muita gente aqui não assistiu porque não é desse tempo. Gilda comoveu o mundo. E ela, depois de 7 casamentos legais e alguns que não chegaram a casar, ela declarou, os homens casam-se com Gilda e acordam com Rita Hayworth. Decepcionam. Porque todo mundo queria aquela mulher sensual 24 horas, aquela atriz bailando com vestido negro. Ela era uma criatura humana. Ela viveu uma personagem. Mas ela era também uma pessoa de sentimentos pessoais. A doutrina espírita vem nos falar de um amor sob um enfoque muito mais esplendoroso. Feliz é quem ama. Quem é amado ainda é criança psicológica. É a pessoa que quer um dengo. Muitos amigos dizem assim, eu adoro tanto um dengo. No meu tempo isso tinha um nome horroroso. Um cafuné. Imagine fazer cafuné na cabeça com tanto laque. Não dá para fazer o cafuné. Mas a pessoa quer carícia. É uma criança psicológica. É óbvio que no ato de amar, um olhar já é uma carícia. A gente fala telepaticamente, a gente olha, sorri, ninguém vê. Porque a adrenalina, que é fornecida pelas glândulas suprarrenais, cai na corrente sanguínea e os olhos brilham. Eu conheço na Mansão do Caminho todos os namoros novos. Quando eles vêm falar comigo, oi tio, eu digo, de namorada nova, hein? Poxa, foi Joana de Anjos que ele falou? Eu digo, não. Foi você, meu filho. Mas se eu não disse nada disso, os olhos estão brilhando, adrenalina. Então o rapazinho fica eufórico, fica até educado, é uma coisa curiosa. Fica educado, fica gentil. Quando acaba o namoro, que eles vêm, oi tio, eu digo, acabou, não foi meu filho. Mas tio, como é que você sabe? Tá com esse olho de cabra morta, nem aberto, nem fechado. Falta adrenalina na corrente sanguínea. Então o amor é a proposta do Evangelho, que o Espiritismo atualiza como psicoterapia. Avançou tal essa terapêutica que já se escreve na área da psiquiatria, quem ama não adoece. Isto é, tem doenças, mas não fica doente. Ser doente é uma coisa, ter doença é acidente de percurso. Eu venho para cá, o pneu pode furar, mas não sou um pneu furado. Eu substituo o pneu.
Ser doente é a pessoa que muda de doença. Eu tenho uns amigos que sempre que eu pergunto, como vai? Nem te conto. Está com a doença. Alguns eu já identifico, então eu pergunto assim, olá, qual é a última doença? Ele tem sempre a doença que vai acontecer. Porque ele é doente. É um espírito doente. Então a Organização Mundial de Saúde declarou que não existem doenças a doentes. Há pessoas psicologicamente acessíveis a quaisquer doenças por causa dos seus transtornos. Mas que tem acidentes na área da saúde, faz uma cirurgia e fica ótimo. Logo depois, uma cirurgia grave, de grande porte. Outros arrancam uma unha encravada e fica de cama 6 meses. Porque este é um doente. Aquele não, ele teve um problema. Libertou-se do problema. É necessário então que nós tragamos para a nossa inteligência espiritual o amor, que é o combustível. Alguém nos hostiliza, não nos preocupemos, porque ele é que é o infeliz. Só hostiliza alguém quem está de mal consigo mesmo. E como ele está de mal consigo mesmo, ele se aborrece com todo mundo. Ah, mas isso é filosofia. Não é, eu vivo assim. Se a pessoa não gosta de mim, eu até fico contente, um de menos. Não tenho que carregar mais um. Não há muito, um amigo me disse, Divaldo, há muito tempo que eu queria te dizer uma coisa. Pois não. Eu não vou com a sua cara. Tá legal? Eu digo, não, profundamente ilegal. Porque eu não posso fazer nada. Você acha que agora eu vou mudar de cara? Não dá. Você não se aborreceu? Não, é a única cara que eu tenho. Ou você se afasta de mim para não haver mais, ou continua vendo e fingindo que gosta. Ele disse, sabe que eu nunca notei isso? Estou até gostando de você. Eu digo, viu, quanto foi bom eu não mudar de cara? Porque se eu mudasse de cara, você já não ia gostar da cara nova. Porque o problema é dele, não é meu. Então eu não posso impingir-lhe a minha forma de ser para que ele goste. Porque eu não gosto da forma de ser de muita gente. Se eu me permito não gostar, por que eu não dou licença aos outros não gostarem da minha? Mas então realizar o programa que nós temos, que é amar aqueles que nos não amam. E como é possível? Considerando que aquela é uma pessoa arbitrária, aquela é uma pessoa que está doente, aquela é uma pessoa infeliz. Então nós olhamos com certa compaixão, compaixão budista. Um sentimento de ternura e de piedade simultânea. Não é com pena, com dó. É um sentimento de compreensão. Ele está no direito de não me entender, está num patamar mais baixo. Se ele não entende de aritmética, como ele vai interpretar a álgebra? Se ele não tem o conhecimento preliminar, não pode interpretar o conhecimento mais profundo. Então o Espiritismo, depois de receber o aval da ciência, emerge com seu potencial cristão. A doutrina de Jesus. Mas não para nós aplicarmos para os outros. Eu contei há poucos dias que quando eu era funcionário público, porque eu tive essa alta felicidade, e tive a felicidade maior, eu fui até chefe de seção. Ser chefe de seção no Brasil é uma honra em repartição pública, porque o funcionário público no Brasil foi marcado para morrer à fome. Muda de governo e ele à fome. Sempre ele sobrevive até morrer à fome. Então Deus me deu esta honra e eu me tornei chefe de seção. Eu fiquei tão contente. Eram 40 colegas numa sala ampla. E no dia que eu tomei posse, eu devia ter calado a boca, mas não calei. Boca de baiana é horrível. Eles me aplaudiram e eu acreditei que era de amizade. Eu disse, vocês gostaram de eu ser o novo chefe? Claro, Divaldo. Devia ter calado aí, mas não calei. E por que gostaram? Porque a partir de agora você não vai mais marcar falta em nós. Por que eu não vou marcar falta? Porque você é espírita. E espírita não vai marcar falta. Onde está a caridade? Já me deram uma lição espírita. Aonde está a caridade? Eu disse, a caridade está em marcar falta. Porque o governo me paga para eu poder cumprir o dever. Então minha caridade primeiro é com o governo. Depois é aconselhar vocês a não faltarem mais. Aí ninguém faltou. Porque naquele tempo se tinha um lápis vermelho, não tinha ponto de relógio. Então o indivíduo chegava atrasado, já estava riscadinho, assinava no atraso. Chegava no atraso, já estava riscadinho. Tinha que voltar amanhã, mas não podia sair. Então, não é para nós usarmos isto para agredir os outros. Porque muita gente tem uma habilidade ferina para aplicar o evangelho contra os outros. Arma de agressão. O evangelho é um bálsamo para tornar-nos mais pacíficos e pacificadores. É o elixir de longa vida para dar-nos alegria nas horas mais difíceis. Para sustentar a nossa debilidade e tornar-nos criaturas profundamente. Então nós vivemos o momento da experiência espiritual. Já temos a certeza científica da imortalidade da alma. Temos a proposta filosófica das metas que deveremos realizar na Terra.
mas temos agora o meio para poder executá-las. Não fazer a outrem o que não desejar que outrem lhe faça. Ah, mas eu tenho muita dificuldade de perdoar. Não faço mal. Ah, mas quando alguém me faz um mal, eu não esqueço. Não tem nada a ver com perdão. Esquecimento é um fenômeno de memória. Perdão é de retribuição. Alguém me caluniou. É claro que eu não vou esquecer. Quanta coisa eu gostaria de esquecer e não consigo. E quanta gostaria de lembrar e não consigo. É um fenômeno de memória. Mas eu não devolver a calúnia é um ato de perdão. Mas quando olhar a pessoa me lembrar, é um ato de memória. Somente que, ao me lembrar, eu não irei agora trazer de volta a cena. Eu irei trabalhá-la para que ela se dilua na minha mente. Eu digo, quem diria? Ontem me caluniava, agora me abraça. Felizmente, melhorou. Então, aí está o perdão. E em breve, quando encontrarmos a pessoa por N vezes, já não nos daremos conta daquilo que nos aconteceu, que foi um acidente de percurso. A pessoa não estava bem, estava magoada com a vida. Alguém levou os seus sentimentos a uma atitude perturbadora. E a pessoa expendeu esse conceito em um processo natural de desforço. Não deveria ter feito, mas fez. É um direito que tem. Mas também tem o direito de reabilitar-se. E nós temos o dever de dar-lhe a oportunidade. Vivemos agora, portanto, o período sublime do perdão. E esse perdão, nós deveremos começar neste amor, pelo alto amor. Nós nos esquecemos de auto-amar-nos. Estamos tão preocupados em amar ao próximo que não nos amamos. Quando nós dizemos assim, ame-se, já as pessoas dizem, nossa, está ensinando egoísmo. Não. Como eu não sou uma pessoa lúcida, eu consulto sempre o dicionário. Egoísta é aquele que quer ter para si. Aquele que se ama é o que está desenvolvendo-se para servir. Se eu me amo, eu me cuido. Do corpo, da mente, do espírito, dos meus deveres. Eu me intelectualizo, eu me equipo de valores, eu procuro ser mais nobre porque eu me amo. E naturalmente eu posso amar aos outros, porque depois de me amar, a minha alternativa é amar ao próximo. Eu me recordo de um fato muito peculiar, uma história que eu li que me fascinou. De um mendigo. Esse homem tornou-se um dos 10 maiores executivos em New York, na área do marketing de seguros privados. E no dia em que ele foi homenageado pelos 10 anos de carreira, os repórteres de New York foram convidados. Estavam ali na grande recepção, e após ele receber uma placa de homenagem, uma repórter perguntou-lhe, é verdade que há 10 anos apenas o senhor era um homem muito pobre, já que agora está inscrito na lista Forbes dos homens ricos? Ele disse, é verdade, eu era muito pobre. Mas como era pobre, deu esse salto. Ele disse, olha, porque eu resolvi me amar. Eu era um mendigo ali na Broadway. Eu estava sentado, pedia esmolas, e havia uma placa na qual dizia, tenha compaixão de mim. Eu não tenho teto, não tenho emprego, sou muito infeliz. Ajude-me. As pessoas olhavam, jogavam uma moedinha e iam adiante. Um dia, um jornal chegou-se até mim, trazido pelo vento, e dizia, você é o que faz de você mesmo. Mude de atitude mental. Ame-se. Persiga o seu sonho. E você será um homem feliz. Eu digo, mas será? Peguei aquela tabuleta e rasguei. E escrevi uma outra tabuleta. Eu sou mendigo feliz. Estou no melhor lugar de Nova York, onde eu moro, gratuito. Tenho a melhor visão da cidade, a Broadway. Posso escolher encostar-me na parede ou dormir deitado no chão. Ajude-me a manter a minha felicidade. A pessoa passava, ria, dizia assim, mas que criativo. E colocava cédulas, não moedas. Certo dia, um homem ficou olhando a minha tabuleta e olhando para mim. E depois de me acompanhar por várias horas, ele perguntou, você é mesmo mendigo feliz? Está na cara. Não é? Ainda mais por livre opção. Eu aqui estou. Você gostaria de trabalhar numa empresa de seguros? Já que você é tão criativo, você queria trabalhar na minha empresa de seguros? Como não? Quanto paga? Quanto você ganha? Não posso dizer, por causa do imposto de renda. Mas eu ganho algo bem considerável. Uma média de $500 por semana. Pago-lhe 1.000 por semana. Aceito o emprego. Então o homem perguntou, e se você não for feliz no emprego? Não há problema. Eu volto para o meu espaço de mendigo feliz. Então eu fui trabalhar. Como eu sou criativo e passei a me amar, eu atingi o topo. Então a repórter disse, você está brincando? Você acha
que eu vou acreditar que uma frase mudou sua vida. Ele disse, bem, antes de mudar minha vida, foi necessário eu acreditar no poder da frase. Quando eu acreditei, eu mudei a minha vida. Na hora em que nós acreditarmos no amor, a nossa vida muda para melhor. Então, existem umas pequenas regras de felicidade. Ame-se. Tenha a coragem de fazer uma autoanálise dos seus erros. Aprenda a pedir desculpas. Aprenda a agradecer. Se alguém não lhe desculpar, problema dele. Desculpe sempre. Quem não desculpa carrega lixo. E todo lixo é fétido. Ele tem miasmas e qualquer miasma mata. Há muitas doenças que se originam do ressentimento, da mágoa, do rancor, do ódio, do ciúme, que são processos bioquímicos em nosso cérebro, que nos levam a transtornos de várias natureza. E tem o Evangelho de Jesus, depois de decodificado o cérebro, passa a ser a maior conquista do pensamento humano. De há 2000 anos, trazer a palavra austera do Rabi Galileu para o nosso dia a dia. Nunca a humanidade teve tanta necessidade de amor como hoje. E nunca houve tanto amor na terra como hoje. Só falamos de violência, só falamos de despautério, mas nos esquecemos da ONU, sempre desrespeitada, da Unesco, da Organização Mundial de Saúde e de Saúde Mental, do Rotary, da maçonaria, do Lions, da Organização dos Direitos Humanos, dos direitos da mulher, dos direitos das minorias e de quantos outros direitos através das ONGs, as organizações não governamentais, gritando para o mundo a necessidade da solidariedade. É certo que vivemos ainda a era da selvageria, do instinto, da agressividade. Mas é uma era que logo passará, se nós continuarmos ao nosso trabalho de amor. E é por que tanto mal acontece aos bons? Foi uma pergunta de um grande rabino judeu de New York. Por que o mal acontece com os bons? Por que eu, que sou rabino, tenho um filho degenerado? Por que eu sou rabino judeu, que consola os outros, tenho que experimentar um filho, além de degenerado, psicopata? E tenho ainda que carregar um filho que não vai crescer nunca, que deve morrer antes dos 10 anos, porque ele é portador de uma degenerescência que aos 5 anos ele tem a idade de um indivíduo de 20. Aos 10 ele está com 40, aos 15 ele está com 90 anos. E então esse pobre rabino que escreveu um livro muito doloroso, faltava o entendimento da reencarnação. Quando o bem acontece aos maus, é um chamado. E quando o mal acontece aos bens e aos bons, é um convite a demonstrar a sua bondade. Porque o bom é a luz. E a luz só pode brilhar durante a treva. Por que isso acontece a pessoas boas e generosas? Porque elas estão no nível de poder mostrar que, apesar de tudo, vale a pena ainda continuar a amar. Então, a nossa proposta hoje é de amarmos, é de realizarmos um entrelaçamento de corações, é de desenvolvermos a parábola do bom samaritano. Os espíritos asseveram que este século, que começou tão barbaramente com o 11 de setembro, irá culminar de maneira diferente. Quando o amor, a religião, a beleza, a arte e o bom uso da ciência e da tecnologia oferecerem-nos o galardão de 6.700 anos de cultura, de civilização, de ética, de discernimento. Vale a pena confiar. Cada um de nós fazer a sua parte. Cada qual dar a sua contribuição, mínima que seja. Colocar o seu grão de mostarda, ou a sua pequenina semente na terra ubérrima, para que ela germine e em breve se multiplique. Então, cumpre-nos por enquanto reflexionar, superar os traumas da hora contemporânea, vencer as nossas más inclinações e trabalhar em favor de um mundo melhor, considerando que a vida tem um sentido especial, tem uma proposta psicológica: ser feliz. Não a felicidade do ter, mas a felicidade do ser melhor. Cada dia mais equilibrado, mais fraternal, mais cumpridor dos seus deveres. Por isso, ao concluir as nossas palavras, gostaria de dizer que nós temos tanto para louvar, para bendizer, para agradecer, que não vale a pena lamentar. Então digamos: Senhor,
Eu gostaria de dizer-te que a vida para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste e pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil. E que se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu vejo o meu amor. Mas diante da minha visão, pelos cegos, eu formulo uma oração. Porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento dos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, a voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro, e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado pela minha voz e pela sua voz. Pela voz que canta, que ama, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que trauteia uma canção, e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu me dou conta daqueles que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de ternura, que libertam da amargura. Mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses. Mãos que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de cirurgias, de poesias, de sinfonias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, desolados, paralisados, que não se podem movimentar. Oro por eles, porque eu tenho a certeza que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, ou se é uma favela, se está numa tapera, no ninho, num grabato de doce, é um bangalô, uma casa no caminho. Pouco importa, porque realmente o valioso é, dentro dele, haver a presença do amor. O amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu não tiver ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.